cantado por muitos dos deputados, também pelo Presidente da República, no arranque desta sessão solene que assinala os 50 anos do 25 de novembro, que de alguma forma consolidou o caminho da democracia plural, que permite também que hoje estejam aqui representantes dos partidos eleitos pelos portugueses e que cada um deles fará uma leitura própria do que foi este dia 25 de novembro e o que representou na história e no rumo de Portugal. Dos 50 anos do 25 de novembro. E para uma primeira intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado Filipe Sousa, JPP. Se faz favor. As intervenções dos partidos serão feitas por ordem de representação, ordem crescente. O JPP é o primeiro a intervir. Ele ainda não tinha sido eleito na cerimónia do ano passado, é a primeira vez que participa nesta sessão solene. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente da República, Sr. Presidente da Assembleia da República, e permita-me cumprimentar de uma forma especial o Sr. Presidente Ramalhianos, pessoa que marcou em dois momentos a minha infância. Bem-vindo a esta casa. Sr. Primeiro-Ministro, senhoras e senhores membros do Governo, ilustres convidados, minhas senhoras, meus senhores. Hoje não é um dia qualquer. Hoje celebramos nesta casa o 25 de novembro e celebramos algo que vai muito além dos 50 anos de história. Celebramos um país que poderia ter caído no abismo. Mas não caiu porque houve quem tivesse coragem, porque houve quem tivesse sangue frio. O designado Grupo dos Nove, apoiados por um plano liderado pelo general Ramalhianos, foi quem teve sentido de responsabilidade quando outros queriam o futuro de Portugal, rasgar o futuro de Portugal ao meio. Incomoda muita gente reconhecer este facto. Incomoda quem preferia que a história fosse escrita apenas numa versão conveniente. Incomoda quem insiste em transformar o 25 de novembro num episódio secundário. Incomoda, sobretudo, quem nunca fez as pazes com o facto de Portugal ter escolhido a liberdade e não a radicalização. Mas a verdade é esta. No 25 de novembro, Portugal esteve a um passo de perder a liberdade, a democracia conquistada escassos meses antes, com o 25 de abril. E só não a perder porque houve quem se levantasse quando a sombra do extremismo se aproximava perigosamente do poder. 50 anos depois, dói ver alguns que tentam repetir exatamente os mesmos erros. Dói ver como se volta a brincar com discursos incendiários, dói ver como se voltam a alimentar ódios, como se voltam a definir inimigos externos e traidores da pátria, como a democracia fosse uma autêntica trincheira. Dói ver como alguns tratam o país não como uma casa comum, mas como território de conquista ideológica. Portugal merece mais. Portugal precisa de mais. O JPP está aqui para dizer sem hesitações que a liberdade e a democracia não vivem de gritos, nem de manipulações, nem de revisionismos perigosos. A democracia vive de responsabilidade, vive de coragem e vive de verdade. E a verdade é que o 25 de novembro não foi a vitória de uma facção. Foi uma vitória de Portugal, foi a vitória da liberdade sobre a prepotência, a vitória da coragem sobre o fanatismo e a vitória da serenidade sobre a tentação de empurrar o país para um confronto fratricida. E digo sem sentimentos, se não defendermos esta memória, não defendemos o futuro. Se não denunciarmos os novos radicalismos, estamos a repetir o erro de quem, há 50 anos, achou que não era nada, até quase ser tarde demais. Por isso, hoje deixo uma mensagem clara e sem rodeios para terminar. Portugal não pode voltar a ajoelhar-se perante extremismos. Portugal não pode permitir que lhe roubem a democracia pela calada.
Portugal não pode deixar que a liberdade seja destruída por quem a invoca para atacar os seus próprios fundamentos. O 25 de novembro é um aviso e é também uma promessa, porque enquanto houver quem tenha coragem, como houve há 50 anos, Portugal não cairá. Viva o 25 de Abril, viva o 25 de novembro, viva Portugal. Sousa aqui a dizer que dói que ver Portugal a voltar a cometer erros que foram também cometidos há 50 anos antes do 25 de novembro, nomeadamente com o radicalismo e discursos de ódio. O discurso do JPP agora será a vez de Inês Sousa Real do PAN, ela que no ano passado disse que esta comemoração voltou a abrir trincheiras que não dignificam a memória de Abril. Muito obrigada, Sr. Presidente da República, excelentíssimos Srs. Presidentes, Sr. Presidente da Assembleia da República, excelentíssimo Sr. Primeiro-Ministro e demais membros do Governo, ilustres entidades, altas autoridades, distintos convidados, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores. A Revolução do 25 de Abril foi um momento em que o povo escolheu a dignidade sobre o medo, em que um processo longo o país libertou os presos políticos, devolveu a voz às mulheres, reconheceu a liberdade de expressão e abriu caminho a uma educação e saúde universais. E o 25 de novembro de 1975, tantas vezes usado como arma de arremesso, foi também um momento em que decidimos que a democracia pluralista não seria um mero parênteses, seria sim a regra. O que tornou este período extraordinário não foi a ausência do conflito, muito pelo contrário. O país estava, como bem sabemos, partido ao meio. Havia barricadas, cercos a órgãos de soberania, atentados a sedes de partidos, receio de que o país se fraturasse para sempre. E ainda assim, aqueles meses ensinaram-nos algo poderoso, que um povo dividido pode encontrar chão comum quando põe de lado os desejos de vingança e aceita olhar para o futuro com a mesma honestidade com que confronta o seu passado. É impossível não olhar para esta sala e ver outra vez trincheiras, não pelas mãos do povo, mas pelos discursos que transformam questões de justiça em arenas culturais, em que a cordialidade entre pares deu lugar tantas vezes à má educação institucionalizada. Hoje, a vocação personalista que víamos em Sá Carneiro ou em Freitas do Amaral, o humanismo que nortearam a ação de Mário Soares ou a tolerância marcante de Mel Antunes deram lugar à total falta de empatia pelo próximo, que alguns querem despojados dos mais direitos básicos. Onde no passado tínhamos em António Maria Pereira a empatia pelos animais e em Gonçalo Ribeiro Teles a vanguarda pelo direito do ambiente, hoje temos a capitulação total perante os interesses e lobbies da tauromaquia, da caça e das grandes poluidoras. Onde no passado tínhamos também a defesa intransigente dos direitos das mulheres, em Natália Correia, hoje vemos a falta de resposta para as vítimas de violência e tentativas de perseguição sobre as mulheres que amamentam ou simplesmente fazem uso da sua liberdade e decisão sobre o seu corpo, o que não devemos nem podemos esquecer, especialmente no dia em que hoje também se assinala o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra Mulheres. Hoje, o que deveria de ser consensual numa democracia adulta passou a ser rotulado como capricho, ideologia woke ou tema menor. Mas, senhoras e senhores deputados, distintos convidados, sejamos claros, não há exagero em querer que uma mulher não morra às mãos de quem diz amar. Não há ideologia em exigir que as nossas crianças nasçam sem violência e possam ser livres para ser o que quiserem, ou em que o planeta em que vivemos não seja sacrificado à ganância de alguns. Não há tema menor na recusa de um país onde os animais sejam respeitados e a vida, que para eles é um valor em si mesmo, também vale alguma coisa. Se é certo que antes havia barricadas, saibamos construir pontes, porque o 25 de novembro também não pode ser um pretexto para gastar milhares de euros em paradas militares ultrapassadas, destinadas apenas a fazer provas de vida, num campeonato de populismos antidemocráticos que sonham com o regresso de 3 Salazares. E há aplausos na bancada do PS. Que mais do que nunca precisamos de lembrar a lição essencial de abril e de novembro. Quando o extremismo tenta definir as fronteiras do possível, cabe ao campo democrático alargar essas fronteiras, não encolhê-las. Não se responde ao medo com mais medo, à divisão com mais muros. Responde-se com a coragem política de defender os valores democráticos, tal como fizeram Ramalho Yanes e Vasco Lourenço há 50 anos. Abril abriu portas, novembro consolidou-as. Hoje a escolha é nossa, senhoras e senhores deputados, distintos membros também do Governo.
Ainda abrir essas mais portas ou ainda deixá-las enferrujar? O PAN acredita que podemos fazer florescer de novo aquilo que Abril e Novembro nos ensinou, que a liberdade é um verbo coletivo e que só se cumpre quando ninguém mesmo, é deixado para trás. Viva o 25 de Abril, viva o 25 de Novembro e viva, acima de tudo, Portugal. Muito obrigado. Inês de Sousa Real a criticar o populismo e também o desfile militar que foi feito por vontade de uma comissão criada pelo Governo e que antecedeu esta sessão solene no Parlamento. Agora é já Mariana Mortágua que, com um cravo na mão, se dirige à tribuna. O Bloco de Esquerda também é crítico desta sessão solene do 25 de novembro. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente da República, Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Primeiro-Ministro, Senhoras e Senhores Deputados e demais convidados. Por muito que se enfeite a tribuna de rosas brancas ou de cravos, esta sessão não é uma homenagem à democracia. É uma tentativa de reescrever a sua história pelas mãos das direitas que, não conseguindo superar o 25 de Abril nem apagá-lo, tentam amputar-lhe o sentido. O 25 de Novembro não fundou a democracia portuguesa. A liberdade de imprensa, o direito ao voto, os sindicatos livres, o direito à greve, as eleições democráticas, tudo isso nasceu um ano e meio antes, num processo de democratização em que o povo tomou o poder nas suas mãos e tomou também o futuro. E é isso que as novas direitas velhas não perdoam. Foi mesmo essa ousadia que tentaram sufocar no 11 de março e depois no 25 de novembro. Estes bravos que 50 anos depois querem refazer a história são os que foram derrotados por ela. A Constituição de 1976 inscreveu mesmo o socialismo como horizonte da democracia portuguesa. E nenhum dos partidos constituintes, incluindo os que hoje dirão que a democracia nasceu em novembro, sequer propôs naquela altura citar o 25 de novembro como referência fundadora do regime democrático. E assim fizeram porque sabiam que a democracia nasceu da revolução e não do golpe. E que mentir sobre isto seria ridículo. Hoje, só uma manifestação sai à rua. São as mulheres que lutam contra a violência machista. Senhores deputados, nem 3 Salazares conseguiriam hoje apagar a memória do povo português do dia que anunciou o fim da guerra colonial, o fim da ditadura, o fim do analfabetismo. No 25 de Abril, o povo livrou-se do regime corrupto que condenou Portugal à miséria. Os nossos heróis são Salgueiro Maia, Maria Teresa Horta, São Amílcar Cabral e São Natália Correia. A história é teimosa e a memória de um país não se molda nas reuniões dos líderes parlamentares. Trazemos-la hoje aqui para deixar uma mensagem a esta direita que esperou cobardemente meio século para tentar rever a história de Portugal. Abril não é uma data nem uma cerimónia. Não está ao vosso alcance diminuí-lo, porque Abril é uma promessa viva de liberdade, de justiça e de democracia. Celebrar o 25 de novembro é incensar a viragem que nos afastou da ambição de uma democracia social, permitindo o avanço de uma democracia de serviços mínimos. E assim cresceu uma política que desinveste, que desiste e que se encolhe perante o poder económico. Novembro é o símbolo desse abandono. E as direitas precisam de encenar toda esta solenidade para tentar impor ao povo uma ideia simples, a de que o tempo da mudança acabou para sempre, de que a revolução que derrubou a ditadura foi um excesso e que a democracia tem de ser a gestão conservadora da desigualdade e a garantia dos privilégios de muito poucos. Aqueles que hoje celebram o 25 de novembro e falam da estabilidade sairão desta sessão para tratar da verdadeira prioridade do momento que têm, que é impor ao povo uma nova lei laboral de precariedade e de vida dura, com mais contratos a prazo, mais horas de trabalho por menos salário. A escolha entre 2 empregos precários, a opção entre pagar a renda ou viver numa tenda, não é liberdade nenhuma. A democracia não é um mero funcionamento administrativo das instituições. É o direito de cada pessoa a viver com dignidade, de uma casa, de um salário justo, de poder cuidar e de ser cuidado, de ter tempo para viver, de decidir sobre o futuro coletivo do país. A democracia de Abril só se cumpre na vida das pessoas, feita de justiça e igualdade, feita de liberdade real. Viva o 25 de Abril, viva a história da democracia portuguesa, fascismo nunca mais.
Mariana Mortágua a fazer mais uma referência a 3 Salazares. Foi André Ventura que fez essa referência. Ele hoje não está sentado na bancada do Chega, na qualidade de líder do principal partido da oposição, está sentado no centro da sala das sessões. Agora será a vez de Paulo Núncio, do CDS, e foi precisamente por proposta deste partido que acabou por se fazer esta sessão solene. Paulo Núncio foi retirar uma rosa branca da tribuna e colocou em cima do cravo vermelho que Mariana Mortágua tinha posto, e é esse gesto que está a suscitar nesta altura um aplauso de parte da sala. Senhor Presidente da República, Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Primeiro-Ministro e restantes membros do Governo, senhoras e senhores deputados, excelentíssimos convidados. Celebrar 50 anos de novembro é celebrar 50 anos da consolidação da democracia em Portugal. Ainda assim, alguns perguntam: por que é que devemos celebrar novembro? Recordemos a história. Após o 11 de março, alguns não queriam que houvesse eleições livres em Portugal. O primeiro-ministro Vasco Gonçalves ameaçava mesmo que a via eleitoral não podia comprometer a via revolucionária. E o PCP contava os dias para fazer a sua Revolução de Outubro e para tomar de assalto a nossa jovem democracia. E o COPCOM, que só desapareceu com o 25 de novembro, fazia centenas de detenções arbitrárias por delito de opinião. O 25... Aplausos de metade do hemiciclo. O 25 de abril tinha prometido e libertado todos os presos políticos do antigo regime. Mas o PREC encarnou uma nova via autoritária e repressiva e procedeu a centenas de prisões arbitrárias em todo o país, com mandatos de captura em branco. De acordo com uma lista que se encontra no arquivo histórico da Presidência, entre março e outubro de 1975, só no Forte de Caxias foram detidos 440 presos políticos. Somam-se a esses centenas de outros cidadãos portugueses detidos por razões políticas noutros estabelecimentos prisionais em todo o país. Alguns tinham apenas 17 anos. Foram presos no PREC por perseguição ideológica. Não tinham ainda idade para votar, mas já tinham idade para serem presos. Por isso, quero aproveitar hoje para fazer aquilo que já devia ter sido feito nesta Assembleia. Aos presos políticos, às suas famílias, em nome do Estado de Direito Democrático e dos valores que representa. Quero pedir desculpa a todas as pessoas que foram vítimas das arbitrariedades do mando e do desmando revolucionário durante o ano de 1975. Nunca mais pode acontecer. Em Portugal, nunca mais pode acontecer. E lembro ainda os corajosos advogados que tinham defendido presos políticos no antigo regime e que por isso foram perseguidos e que se prontificaram de novo a defender com risco, mas sem medo, os novos presos políticos do PREC. Bem-ajam pela vossa coragem, bem-ajam. A verdade é que porque aconteceu o 25 de novembro, os portugueses puderam participar nas eleições, nas primeiras eleições legislativas livres e plurais em Portugal,
no dia 25 de abril de 1976, que abriu a primeira legislatura desta Câmara e que permitiu escolher o primeiro governo constitucional em Portugal. E esta foi a grande conquista de novembro. A segunda grande conquista de novembro foi a manutenção do propósito de aderir à Comunidade Europeia. Era consensual entre os líderes dos principais partidos democráticos, o PS, o PPD e o CDS, que Portugal devia seguir o rumo da integração europeia por ser a garantia da consolidação democrática e, ao mesmo tempo, por ser a promessa de desenvolvimento e prosperidade que os portugueses esperavam do 25 de Abril. Mas eu pergunto, teria o primeiro-ministro Mário Soares condições para iniciar o processo de adesão à Europa se não tivesse havido o 25 de novembro? Com toda a probabilidade, não. O próprio Mário Soares, num artigo que escreveu em novembro de 2009, respondeu de uma forma absolutamente lapidar. O 25 de novembro, disse ele, impediu que Portugal se transformasse na Cuba do Ocidente. Por isso, a segunda grande conquista de novembro foi viabilizar o caminho para a integração europeia. A terceira grande conquista do 25 de novembro foi a garantia da nossa segurança e da nossa defesa internacional. Portugal era membro fundador da Aliança, mas os aventureiros da extrema-esquerda, uns obedientes a Moscovo, outros fascinados com Havana, queriam retirar Portugal da NATO. Esta teria sido uma decisão absolutamente catastrófica para o país. Teríamos sido condenados a ser a vacina da Europa e a viver totalmente isolados da comunidade transatlântica. Felizmente que novembro travou este divórcio com o futuro e Portugal permaneceu membro da NATO e da Aliança Atlântica. Sem novembro, nem eleições livres, nem integração europeia, nem pertença à NATO. Nada disto era seguro ou sequer possível. E esta é a prova que novembro não substitui abril. Novembro completa abril. E por isso é que novembro tem que ser comemorado em Portugal. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, se a novembro devemos tanto, não é a tantos que o devemos. Em primeiro lugar, quero saudar e prestar homenagem a esse herói do 25 de novembro. Quero saudar e prestar homenagem ao general António Ramalho Yanes. O primeiro grande aplauso para o homem que liderou as operações militares e concebeu o plano que neutralizou a revolta dos paraquedistas, e a este apelo do CDS aderiram todas as bancadas do Parlamento, à exceção do Bloco de Esquerda. Senhor General, a sua liderança e firmeza foram absolutamente decisivas para evitar um golpe extremista contra a democracia portuguesa. O país está-lhe muito grato e a sua presença enobrece esta sessão aqui no Parlamento. Muito e muito obrigado, General António Ramalho Yanes. Quero também saudar o Tenente-General Tomé Pinto pelo seu papel decisivo neste momento histórico e por liderar as comemorações dos 50 anos do 25 de novembro, que se iniciaram com uma cerimónia militar no Terreiro do Paço. Saúde ainda a memória do General Pires Veloso e a memória do saudoso Major-General Jaime Neves, que comandou brilhantemente o Regimento de Comandos em novembro de 1975.
E agora há vários militares que pertencem precisamente ao antigo regimento de comandos, comandado por Jaime Neves, que se levantam para saudar esta evocação. Jaime Neves era um militar conotado com a ala mais à direita. Também o general Rocha Vieira e o general Garcia dos Santos, que infelizmente nos deixaram durante o ano de 2025, mas cujas famílias estão aqui presentes. Muito obrigado pela vossa presença. Nas suas pessoas, homenageio as Forças Armadas por darem a cara, o peito e até a vida pela liberdade e pela democracia em Portugal. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, termino com um apelo. Passados 50 anos, espero que a celebração do 25 de novembro seja um novo marco de maturidade democrática e de reconciliação com o nosso passado político. E espero que as novas gerações, o futuro de Portugal, saibam ultrapassar a falsa oposição entre abril e novembro, que só alguns têm hoje interesse em fomentar, e saibam afirmar, sem complexos e com uma enorme convicção: viva a liberdade, viva a democracia, viva o 25 de novembro. Paulo Núncio a defender que novembro completa abril e a deixar uma acusação direta ao PCP, dizendo que o Partido Comunista quis tomar de assalto a jovem democracia na altura do verão quente de 1975, pedindo desculpa a todos aqueles que sofreram com alguns abusos cometidos nessa altura, com nacionalizações e ocupação de terras. Agora, a vez do LIVRE, que também leva um cravo na mão, tal como Mariana Mortágua, o LIVRE a dar voz aqui também àquele que é candidato presidencial. Sr. Presidente Ramalhianes, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras deputadas, senhores deputados, estimados convidados, caras e caros jornalistas, caras e caros concidadãos. É preciso, finalmente, conduzir o país com justiça e equidade e segundo regras firmes e estáveis em direção ao socialismo, à democracia e à paz. Assim terminava o documento escrito por Melo Antunes e que ficou conhecido como o Documento dos 9. O documento que moldou o Portugal saído do 25 de novembro. Há quem, fruto da força política que tem no presente, queira revisitar o passado para assim moldar o futuro. Há quem, fruto da força política que tem no presente e ao arrepio daquilo que os próprios intervenientes e fazedores da história e do 25 de novembro, queira moldar aquilo que efetivamente aconteceu. Mas há dados que são incontornáveis. A data fundadora da nossa liberdade é o 25 de abril de 1964. A data fundadora da nossa democracia, onde as mulheres puderam finalmente votar em plena liberdade, é o 25 de abril de 1975 e as eleições para a Assembleia Constituinte. Outras datas deste período de profunda transformação, e onde se inclui, evidentemente, o 25 de novembro, foram relevantes para o Portugal democrático e pluralista que construímos, mas nenhuma se aproxima nunca da data fundadora. É nesse dia, apenas nesse dia 25 de abril, que os portugueses saem à rua com paixão, que saem à rua com fervor, celebrando aqueles que depois da longa noite da ditadura nos voltaram a devolver à luz da liberdade. É a esse dia inaugural que devemos sempre aquela que é a única flor da nossa liberdade, o cravo. Não contem, pois, com o LIVRE para alimentar esta guerra cultural que a direita quer fomentar com o 25 de novembro. Não contem connosco para qualquer reescritura da história, até porque, como há poucos dias dizia Sousa e Castro, um dos subscritores do Documento dos 9, e parte ativa tanto no 25 de abril como no 25 de novembro, e cito, o irónico é que as pessoas que querem agora comemorar o 25 de novembro são as que o perderam, porque nenhum dos seus objetivos foi cumprido. 50 anos depois de 25 de novembro, temos ainda assim uma oportunidade única para discutir o Portugal que tínhamos,
o Portugal que temos e o Portugal que queremos. E conseguimos muitas coisas nos últimos 50 anos. Coisas das quais nos devemos orgulhar porque foram conseguidas em conjunto, por cada uma e cada um dos portugueses. Mas há desafios. Hoje, dia em que também se assinala o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher, continuamos a ter um país onde milhares de mulheres são vítimas diariamente de violência. As conquistas constitucionais do direito à habitação e de um SNS público e de qualidade estão também hoje sob ameaça. E é sobre como honrar a nossa história e sobre como construir o Portugal que merecemos que esta evocação deveria hoje ser feita. Não sobre a reescritura do passado, mas sim sobre a escrita do presente. E esta é também uma oportunidade para discutir alguns dos pontos fundamentais do documento dos 9, que definiu em boa medida o Portugal desta nossa Segunda República. Dentre estes pontos, o Portugal europeu, aberto ao mundo e com uma voz que se faz ouvir e é de particular importância. Porque estamos hoje confrontados com um mundo em acelerada mutação, com os equilíbrios geopolíticos a ser alterados, com novos desafios como as alterações climáticas e a inteligência artificial a marcar a agenda. É neste mundo que Portugal e a União Europeia terão de ser capazes de encontrar a sua voz. Era esta voz que pessoas como Melo Antunes queriam para o Portugal democrático e que temos hoje todos a obrigação de encontrar. Uma voz pelos direitos humanos, uma voz pela dignidade, uma voz pela decência, uma voz por um Portugal do qual nos possamos orgulhar, uma voz por um Portugal que não deixa absolutamente ninguém para trás. E termino regressando ao documento dos 9, com uma citação um pouco mais longa, mas que ainda hoje nos deveria inspirar. Cito: é necessário reconquistar a confiança dos portugueses, acabando os apelos ao ódio e as incitações à violência e ao ressentimento. Trata-se de construir uma sociedade de tolerância e de paz e não uma sociedade sujeita a novos mecanismos de opressão e exploração. O que não poderá ser realizado com a atual equipa dirigente, ainda que parcialmente renovada, dada a sua falta de credibilidade e manifesta incapacidade governativa. Saibamos honrar o país no qual temos o privilégio de viver. Saibamos honrar o país de Abril. Viva o 25 de Abril, viva a liberdade, viva a República. Muito obrigado, Sr. Deputado. Jorge Pinto a citar aqui algumas partes do chamado documento dos 9, que foi publicado em agosto de 1975 e que rejeitava uma via em Portugal, uma via do tipo soviético, um documento que foi assinado por alguns militares considerados moderados, como Vasco Lourenço, Sousa e Castro, Pézara Correia, todos eles ausentes desta cerimónia comemorativa do 25 de novembro, precisamente por discordarem desta sessão solene. Agora, Mariana Leitão, da Iniciativa Liberal. Senhoras e senhores deputados, o 25 de novembro foi o dia em que Portugal recuperou o rumo da sua liberdade. No momento em que o país corria o risco de perder tudo o que tinha conquistado um ano antes, ergueram-se homens e mulheres que recusaram ver a democracia sequestrada por uma nova deriva totalitária. O PREC, guiado por uma ideologia arcaica e sempre falhada, ameaçava transformar Portugal num país sem pluralismo, sem propriedade, sem voz. Nacionalizações feitas à pressa, empresas destruídas, direitos atropelados, tudo em nome de uma promessa que nunca foi verdadeira. E ainda assim, senhoras e senhores deputados, a história mostrou-nos, nesse mesmo ano, 1975, que a liberdade nunca está definitivamente conquistada. Que basta um momento de imprudência, de fundamentalismo ou de tentação autoritária para que tudo aquilo que parece garantido se torne frágil. O 25 de novembro foi o dia em que dissemos não. Dissemos não ao autoritarismo, dissemos não ao totalitarismo. Por isso, o 25 de novembro não é apenas uma data no calendário. É o dia em que dissemos, enquanto povo, que não trocaríamos a democracia por qualquer promessa fácil, por qualquer poder absoluto, por qualquer futuro imposto de cima para baixo. Durante o PREC, tentaram impor-nos a ideia de que o Estado devia mandar em tudo, dominar a economia, decidir o que se produz, apropriar-se da propriedade privada e controlar cada escolha das pessoas.
O Estado apropriou-se de todo o sistema bancário, de todo o setor segurador, das grandes empresas industriais, dos mais bem-sucedidos grupos económicos, da energia, petroquímica, cimento, metalurgia e papel, das empresas de transportes e comunicações, de grande parte dos mídia e de centenas de propriedades agrícolas. Este dirigismo económico, ainda hoje defendido pelas bancadas mais à esquerda deste hemiciclo, empurrou o país para a beira do caos. Fê-lo através de uma perseguição ideológica à iniciativa privada, de conflitos sociais permanentes e de uma desconfiança profunda de tudo o que não fosse controlado pelo Estado. O resultado foi inevitável. Uma derrocada produtiva, uma implosão financeira e, pouco tempo depois, a primeira intervenção do FMI. O PREC deve estar sempre presente na nossa memória, porque demonstrou-nos que, por vezes, somos muito mais eficazes a destruir do que a construir. Senhoras e senhores deputados, o 25 de novembro foi o momento em que Portugal disse com absoluta clareza que o povo que derrubou uma ditadura de meio século não se deixaria prender por outra, com outro nome, com outra cor, mas com a mesma opressão. Foi o dia em que os portugueses, com coragem e lucidez, escolheram sem ambiguidades a democracia liberal. O dia em que dissemos que a liberdade não seria nunca sacrificada a nenhuma utopia autoritária. Todos sabemos o que se preparava nesse dia. Todos conhecemos o risco real que corríamos. E para quem duvida desse perigo que Portugal viveu, basta olhar para esta sala. As ausências de hoje falam por si, revelam quem ficou do lado errado da história, quem naquele momento decisivo não quis a liberdade, quem meio século depois ainda resiste a celebrar a liberdade. Mais uma crítica à ausência do Partido Comunista. Mas mais importante do que recordar quem empurrou Portugal para o abismo é honrar aqueles que no momento decisivo o seguraram firmemente. Devemos muito a homens de coragem, a figuras como Ramalhianes, Jaime Neves e, sim, Mário Soares, ao Grupo dos 9 e a tantos outros que, com uma serenidade rara e uma coragem inabalável, rejeitaram o radicalismo revolucionário e escolheram defender um caminho democrático, plural e europeu. Foram eles que impediram que a liberdade recém-conquistada se perdesse de novo. Foram eles que garantiram que Portugal permanecesse um país de cidadãos livres, numa democracia sem censura ou concessões. Se hoje celebramos 50 anos de um dos dias mais importantes da nossa história democrática, o dia em que Portugal escolheu ser livre, que saibamos honrar o legado de quem nos deu esse privilégio. Meio século depois, o 25 de novembro dirige-se, acima de tudo, às novas gerações. Lembra-nos que a liberdade nunca está garantida e nunca é definitiva. Cada época traz as suas próprias ameaças. Hoje já não enfrentamos tanques nas ruas, mas enfrentamos outros perigos, o controle subtil, o peso do conformismo, a tentação de entregar direitos em troca de uma segurança ilusória. E tudo isto num país onde o Estado permanece lento, pesado e distante, incapaz de acompanhar os anseios dos cidadãos que querem viver com autonomia, com dignidade e com espaço para construir o seu próprio futuro. O legado do 25 de novembro é, por isso, um apelo claro e permanente: defender a liberdade, todas as liberdades, sempre. Senhoras e senhores deputados, se existe uma lição do 25 de novembro, o dia da consolidação da nossa democracia, é de que esta não é um bem adquirido, exige vigilância constante, responsabilidade cívica e a determinação de a defender em cada geração. A Iniciativa Liberal, como sempre, celebra com a mesma alegria as duas datas. O 25 de abril, em que derrubámos uma ditadura, e o 25 de novembro, em que consolidámos a democracia. Sem o primeiro, não teríamos recuperado a liberdade. Sem o segundo, não a teríamos mantido. Hoje, 50 anos depois, o 25 de novembro continua a impor-nos uma responsabilidade:
A responsabilidade de defender a liberdade todos os dias contra todas as ameaças. Precisamos de ter a coragem de enfrentar populismos, extremismos, autoritarismos velhos ou novos, a coragem de defender a iniciativa individual, a propriedade privada, o mérito, a responsabilização, a limitação do poder político, a coragem de recusar que o Estado se substitua às pessoas, às empresas, às famílias. Que saibamos estar à altura da responsabilidade de preservar a liberdade conquistada e que saibamos construir um futuro onde essa liberdade não seja apenas celebrada, seja vivida, ampliada e protegida. Viva o 25 de novembro, viva a liberdade, fascismo nunca mais, comunismo jamais. Muito obrigada. Muito obrigado. Mariana Leitão a reafirmar a posição que tem sido assumida pela Iniciativa Liberal de comemorar quer o 25 de Abril, quer o 25 de Novembro. Agora a vez do Partido Socialista, que tem reivindicado para o Mário Soares e também, naturalmente, para o PS, um papel relevante nos acontecimentos do 25 de Novembro, que levaram a que prevalecesse a democracia em Portugal. Marcos Prestrelo. Assembleia da República, Senhor Primeiro-Ministro e demais membros do Governo, Senhor General Ramalho Yanes, que saúdo em particular pelo seu exemplo cívico e por, passados 50 anos do 25 de Novembro, se manter ainda hoje como uma referência cívica e militar. Muito obrigado, Senhor General Ramalho Yanes. Senhoras... Mais um aplauso generalizado ao homem que foi determinante nas operações militares do 25 de novembro. Foi ele que, ao longo do verão quente, preparou o plano para um eventual confronto que já se adivinhava nessa altura. O 25 de novembro de 1975 foi um confronto militar que culminou um vasto e ativo movimento de resistência civil à perversão totalitária do 25 de Abril. No plano militar, é de inteira justiça lembrar o regimento de comandos e citar, com louvor e gratidão, os nomes de Ramalho Yanes, Jaime Neves, Pires Veloso, Melo Antunes, Vasco Lourenço, Pesará Correia, Franco Charais, Canto e Castro, Costa Neves, Sousa e Castro, Vítor Alves, Vítor Crespo, entre tantos outros aqui injustamente omitidos. A todos o povo português expressou o seu reconhecimento e reforçou a legitimidade quando, nas eleições presidenciais do ano seguinte, elegeu o general Ramalho Yanes Presidente da República. Uma eleição no mesmo sentido da maciça participação eleitoral nas eleições constituintes que tinham ocorrido em abril desse ano e que se repetiria nas primeiras eleições legislativas do ano seguinte. O povo português deixou claro que queria o seu destino decidido pela legitimidade democrática. O 25 de novembro não foi, por isso, um acontecimento isolado. Como acabei de referir, foi o culminar de um movimento de resistência civil à perversão totalitária do 25 de Abril. Esse movimento, que teve em julho de 1975 alguns dos seus acontecimentos mais decisivos nas gigantescas manifestações da Fonte Luminosa em Lisboa e no Estádio das Antas no Porto, foi liderado pelo Partido Socialista e por Mário Soares, tendo também nele lugar na bancada do PSD. Outros socialistas como Salgado Zenha, Manuel Alegre, Souto Maior Cardia, Jaime Gama e Lopes Cardoso. Foi, nas palavras de Mário Soares, um recomeço, um regresso à pureza inicial do 25 de Abril, um rasgar de novos horizontes de esperança com a consolidação da democracia pluralista num ambiente político de convivência cívica, de alguma paz social
e de concórdia nacional. Um regresso, acrescento eu, aos objetivos definidos pelo Movimento dos Capitães e reafirmados na noite de 25 de abril de 74 pela Junta de Salvação Nacional. O significado político do 25 de novembro é claro. Representou uma vitória da democracia e da liberdade sobre os projetos revolucionários vanguardistas que tinham posto o país à beira da guerra civil. Representou uma vitória do PS e dos democratas que se lhe juntaram sobre as forças não democráticas de esquerda e também de direita. Não foi, como agora se quer fazer crer, uma vitória da direita sobre a esquerda. Longe disso. Até porque, tal como a esquerda não democrática foi derrotada, também a direita não democrática sofreu uma pesada derrota ao ter sido impedido o regresso ao passado, a ilegalização do PCP e proibidas depois na Constituição as organizações fascistas. O escritor André Malraux, figura maior e testemunha ímpar dos grandes acontecimentos históricos do século XX e que foi Ministro da Cultura do General de Gaulle, afirmou: em Portugal, pela primeira vez na história, os mencheviques venceram os bolcheviques. Essa vitória da democracia, para a qual o PS mobilizou e liderou vastos setores da sociedade civil, entre os quais se encontrava a direita democrática, enfraquecida, amedrontada e desorientada e com as lideranças ausentes ou paralisadas, representou uma vitória da legitimidade eleitoral democrática contra o vanguardismo antidemocrático e o anarcopopulismo. Como disse Mário Soares, no livro Portugal, que Revolução, publicado logo em 1976, de uma só vez, o 25 de novembro sufocou as veleidades suicidas da extrema-esquerda e cortou as vasas à extrema-direita. É por isto que, para o PS, a comemoração do 25 de novembro é inseparável da celebração do 25 de abril, cujo espírito e programa originários o 25 de novembro repôs e restituiu. Há quem se reivindique do 25 de novembro para o opor e sobrepor ao 25 de abril. Há quem use o 25 de abril para esconjurar o 25 de novembro. O PS celebra o 25 de abril, que é a data maior, e comemora o 25 de novembro, considerando este último um acontecimento que restabeleceu o projeto democrático inicial do primeiro, construir em Portugal uma democracia pluralista e europeia, uma sociedade aberta e um país justo e solidário. Nestes tempos sombrios, em que a mentira, a manipulação e a mistificação políticas são usadas como armas no ataque à democracia, é imperioso que os democratas não pactuem com esses métodos e se oponham frontalmente à ofensiva deste vale-tudo, exigindo a verdade histórica dos acontecimentos e a sua interpretação fidedigna. É assim que o 25 de novembro deve ser comemorado, naquilo que foi e naquilo que representou e representa, e não na sua adulteração ou mesmo contrafação, para fins políticos atuais, moralmente inaceitáveis e historicamente ilegítimos. É com esse espírito que o Partido Socialista celebra com orgulho e alegria o 25 de novembro, neste Parlamento plural e democrático. E é também por isso que achamos péssima a ideia do Governo a de comemorar o 25 de novembro nos termos e nos modos em que o faz. É um plano que intenta fazer uma apropriação mistificadora e manipuladora de um acontecimento histórico, mais própria de regimes não democráticos, que tentam controlar e impor a sua versão do passado para, como mostram George Orwell e Milan Kundera, controlar o presente e o futuro. A maneira ilegítima como o Governo, com a maioria que o apoia, quer apropriar-se do 25 de novembro, instrumentalizando-o, constitui mais uma ação de subordinação à extrema-direita saudosista, que na verdade o que quer é encontrar um pretexto para negar o 25 de abril, a sua proeminência, o seu lugar cimeiro, fundamental e incomparável, que fechou o ciclo de 48 anos de ditadura.
E esta crítica é aplaudida de pé pelo PS. Luís Montenegro vai sorrindo e acenando que não. Comemorativo que acaba por resultar contra o próprio 25 de novembro, falseando o que ele foi e representou, maculando o seu espírito e a sua memória, deturpando o seu desígnio e o seu significado. Viva o 25 de Abril! Viva o 25 de novembro! Viva a liberdade! Viva a democracia! Viva Portugal! Marcos Perestrelo, do PS, a terminar com críticas duras ao Governo e à forma como foi feita esta comemoração dos 50 anos do 25 de novembro. O Governo, recordo, criou uma comissão para comemorar esta data, a par da comissão que já existia para a celebração dos 50 anos do 25 de abril. Agora, à vez de André Ventura, do Chega, ele que já está na tribuna, pronto para discursar. Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Convidados, Srs. Deputados, hoje é dia de rosas brancas e não de cravos vermelhos, e por isso estes cravos vão sair daqui. André Ventura retira da tribuna os 2 cravos vermelhos que tinham lá sido colocados por Mariana Mortágua e também Jorge Pinto. Nesta altura, as bancadas à esquerda de deputados que se estão ostensivamente a retirar da sala, deixando algumas cadeiras vazias, sobretudo na bancada do Partido Socialista. Só mostra como sempre conviveram mal com a liberdade. Só mostra como sempre conviveram mal com a liberdade. André Ventura acusa os deputados que saíram de conviverem mal com a liberdade, mas a verdade é que foi ele que retirou da tribuna os cravos que outros 2 deputados lá tinham colocado. Sr. Deputado, nós estamos num Parlamento plural, democrático, em que cada um de nós ouve o que o outro tem a dizer. Portanto, peço que ouve e, portanto, peço que haja condições para ouvirmos agora o Sr. Deputado André Ventura, se faz favor. Sr. Presidente e Srs. Deputados, hoje o Parlamento faz justiça não ao dia que criou a liberdade, mas ao dia que salvou a liberdade. Ao dia que salvou a liberdade. Neste dia, 5 décadas atrás, evitámos que a extrema-esquerda, com os seus aliados tácitos e menos tácitos, fizesse aquilo que melhor sabe fazer no mundo inteiro e cujos exemplos são claros no mundo inteiro. Matar, expropriar, acabar com a liberdade, amordaçar, retirar, tiranizar. Aquilo que celebramos aqui hoje não é nenhuma cerimónia de enfeitar. É o dia em que uma democracia, com milhões de democratas, homens e mulheres dignos de si, conscientes de si, quiseram impedir que acontecesse. Tornar-nos uma Cuba ou uma União Soviética no extremo oeste da Europa. Portugal disse que não. Voltou a dizer que não décadas depois. Volta a dizer que não hoje. E desenganem-se. Diremos sempre não à vossa tirania. Diremos sempre não à vossa tirania. Homenageando, Sr. Presidente, todos os membros das Forças Armadas, os comandos heroicos que nesse dia lutaram e cujas famílias estão aqui hoje também, para começar por dizer o óbvio. Tantas ruas por esse país, tantas, chamadas Rua Hotel Saraiva de Carvalho, ou Rua Che Guevara, ou Rua Álvaro Cunhal, Avenida Álvaro Cunhal. Sr. Presidente e Srs. Deputados, talvez seja dia, e no que depender de mim acontecerá mesmo, de nós acabarmos com todas estas ruas pelo nosso país, todas, e lhes começarmos a dar nomes como Rua General Ramalho Yanes, Rua Jaime Neves, Rua da Liberdade e não Rua das tiranias que nos ameaçaram durante tantos anos. Este país não homenageia a tirania, homenageia a liberdade, quer a liberdade e ama a liberdade. E ama a liberdade.
O 25 de novembro não é só história, é resistência também. É resistência a um projeto que queria mudar o país para alguma coisa que não éramos. É resistência e ação. É o querer dizer que temos uma palavra a dizer, que não vamos desistir de construir o país que queremos, que vamos lutar por um país melhor. São palavras do general Ramalhianos e não minhas. Portugal enfrenta hoje uma epidemia de corrupção que varre todas as suas estruturas. Que o 25 de novembro seja também esta resistência contra um país imerso e submerso na corrupção. Um país que Abril nos prometeu limpar de corrupção, mas que foi pouco a pouco consolidando e aumentando até uma escala de epidemia corruptiva pelo país todo. De norte a sul, de este a oeste, da mais pequena estrutura à maior, o país está invadido por corrupção. Se houver 25 de novembro e símbolo, é a luta contra essa corrupção. O 25 de novembro é a luta contra os desvios da revolução. Alguns chamam-lhe a pureza original, ou o desvio da perversão, como ainda agora disse Marcos Prestelo. Mas tantos desvios que ainda hoje temos e que também têm que ser corrigidos. Não no 25 de novembro de 75, mas no 25 de novembro de 2025, onde estamos agora e onde temos que lutar. Porque hoje há novos desvios a combater. Onde antes lutámos pela liberdade de expressão, hoje lutamos contra a cultura de cancelamento, em que quem diz o contrário ou pensa ao contrário é erradicado, silenciado e faz-se desaparecido. Hoje não lutamos contra as expropriações do Partido Comunista ou dos seus amigos do Bloco de Esquerda, ou contra os assaltos a bancos que alguns conhecem bem aqui nesta casa. Hoje já não lutamos. Hoje já não lutamos contra essas expropriações, mas contra esta carga fiscal que também nos expropria, que também nos mata e que mata pequenos empresários pelo país todo e nos faz ser cada vez mais pobres. Hoje talvez já não sonhemos com o futuro como no 25 de novembro de 75, mas temos que dar futuro a 30% dos jovens que emigram do nosso país e que se vão embora porque cá não encontram futuro. Se havia futuro para dar a 25 de novembro de 75, tem que haver futuro para dar a 25 de novembro de 2025. Se havia empobrecimento, quantos portugueses se sentem hoje cada vez mais pobres? Quantos portugueses chegam hoje ao final do mês e olham e perguntam que país construímos quando não conseguem pagar o seu cabaz mais essencial, veem tudo aumentar e uma classe política que insiste em levantar cravos para lhes resolver os problemas em vez de lhes resolver os verdadeiros problemas da vida? Este era o 25 de novembro que precisávamos. Não o 25 de novembro de flores, não o 25 de novembro de bater no peito, mas o 25 de novembro da luta contra a corrupção, de garantir rendimentos às pessoas, de dar esperança e liberdade num país que se habituou só a ouvir os mesmos e a quem fala diferente é excluído, perseguido ou ameaçado, onde quem diz verdades é processado e judicializado e onde a liberdade deixou de ser aquilo que a 25 de novembro sonhámos que fosse, uma garantia de um país diferente, mas também dignidade. Dignidade. A 25 de novembro lutámos pela dignidade. E que dignidade tem um país que ainda não reconheceu os seus? Deixem-me parar um segundo, 10 segundos, 20 segundos, para agradecer de alma e coração a todos os antigos combatentes que esta pátria tem e que merecem um louvor neste dia. A todos os que esta pátria tem e que merecem um louvor enorme neste dia. A todas as suas famílias, homens e mulheres, a todos vocês, obrigado por terem lutado por Portugal. Obrigado por terem lutado por Portugal. Esta dignidade que ainda não recuperamos. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, senhores convidados, senhores deputados, é também a dignidade do país que está em causa neste 25 de novembro. Dirijo-me por isso a si, Senhor Presidente da República, como mais alto representante da nação, e dirijo-me a si não só como líder da oposição, mas também como candidato presidencial, neste dia 25 de novembro. Há uns dias atrás, Senhor Presidente, esteve representando-nos a todos em Luanda. Aí, Senhor Presidente, deixou que nos chamassem esclavagistas, opressores e ladrões. Que nos chamassem a todos, de esquerda, de direita, aos nossos pais, aos nossos avós, àqueles que combateram e àqueles que morreram. Fomos chamados por um chefe de Estado de opressores, tiranos, ladrões, esclavagistas e opressores. O Sr. Presidente da República aí estava, como está hoje aqui nesta cerimónia.
E eu não podia ficar de bem comigo próprio, Sr. Presidente, se não lhe dissesse aquilo que eu e milhões de portugueses sentem. Foi que ao ficar calado perante a ignomínia, ao ficar calado perante a ameaça, ao ficar calado perante tal categorização de um país inteiro e de 9 séculos de história, foi indigno da posição que tem e traiu os portugueses, os atuais e os passados. Uma crítica direta a Marcelo Rebelo de Sousa, que esteve em Angola no aniversário da independência, e a referência é para o discurso que João Lourenço fez na altura. Mas este país, passem os presidentes, passem os primeiros-ministros, passem os reis, os ministros, os tribunais. Este país continua de pé. Porque continua sempre ao longo de 9 séculos de história. E por muito que alguns tentem rebaixar-nos, por muito que alguns tentem humilhar ou negar a nossa história, por muito que alguns tentem fazer-nos pequenos, Sr. Presidente da República, acredite nisto que lhe digo. Nós somos enormes, nós somos o melhor país do mundo para se estar e para se viver. E na altura que André Ventura termina o discurso, vários deputados levantam cravos. Houve, aliás, um deputado na bancada do PS, Porfírio Silva, fez questão de estar com um cravo estendido durante todo o tempo que durou o discurso do líder do Chega. E nesta altura, alguns dos deputados do Partido Socialista que tinham deixado a sala estão a retomar os seus lugares na sala das sessões. Agora a vez de Pedro Alves, do PSD. A celebração do dia de hoje faz mesmo sentido, porque o dia não é de uns nem de outros, é de todos. O PSD, aqui num gesto de conciliação, volta a colocar os cravos na tribuna. Senhor Presidente da República, Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Primeiro-Ministro e membros do Governo, senhoras e senhores deputados, permitam-me que cumprimente os ilustres convidados na pessoa da figura mais importante do dia que hoje celebramos, o Presidente Ramalho Eanes. Mais um aplauso generalizado para o homem que foi um herói do 25 de novembro. Hoje assinalamos os 50 anos do 25 de novembro de 1975, uma data decisiva na construção da democracia portuguesa. Se o 25 de abril de 1974 derrubou a ditadura e abriu as portas à liberdade, foi o 25 de novembro que travou uma nova deriva autoritária e garantiu que Portugal transitasse de uma forma plena e irreversível para um regime democrático, pluralista e representativo. Naquele dia, militares fiéis à democracia impediram que o país caísse no novo totalitarismo, desta vez de inspiração marxista. Um obrigado ao Regimento de Comandos. Foram os operacionais no dia 25 de novembro que neutralizaram a revolta dos paraquedistas. Alguns deles até já tinham deixado as Forças Armadas e foram de novo chamados por Jaime Neves para se realistarem de propósito para esse dia. Foi o momento em que um conjunto de homens fiéis à verdade e ao sentido popular colocaram um fim aos projetos de poder revolucionário que pretendiam submeter a sociedade portuguesa a um modelo de partido único e tutela militar permanente. O 25 de novembro não foi um contragolpe. Não foi um episódio secundário.
Foi a afirmação da soberania do povo e o ponto de partida real para a democracia liberal que hoje celebramos e defendemos. Passam 50 anos sobre o 25 de novembro e os portugueses dispensam discussões sobre a metafísica das datas ou as polémicas sobre apropriações, comparações e outros eufemismos que alimentam conversas pseudo-intelectuais de direitas contra esquerdas e de esquerdas contra direitas. E os portugueses têm ainda menos paciência para que nos tentem explicar que houve um golpe, mas não houve golpistas, que houve uma conspiração, mas não houve conspiradores, que houve uma vitória da democracia sem que ninguém estivesse contra a democracia. Uma vitória, afinal, sem vencidos. Estamos quase a chegar à conclusão que eram todos grandes democratas e que não era preciso o 25 de novembro e que tudo foi apenas uma reação exagerada, que ninguém atentou contra a democracia, que foi tudo um mal-entendido. Aquelas armas, um mal-entendido. A insubordinação nos quartéis, um mal-entendido. A tentativa de golpe, as ameaças à ilegalização dos partidos, um mal-entendido. O pacto FMA ou MFA, partidos, que consagrava a unicidade sindical, a eleição indireta do Presidente da República pelos militares e que dava ao Conselho da Revolução poderes independentemente do resultado das eleições, repito, independentemente do resultado das eleições, tudo isto era um mal-entendido. Senhoras e senhores deputados, em abril foram todos pela liberdade. Em novembro, só alguns foram pela democracia. Os democratas venceram e, em nome da reconciliação nacional, os vencidos foram perdoados e socialmente reintegrados. Ensinam em universidades, são deputados neste Parlamento e vão às televisões dar aulas de democracias. Tivessem eles vencidos e estaríamos nós no campo pequeno. Os democratas... Os democratas venceram. E a suprema ironia é que os vencidos de ontem, os revolucionários de ontem, são hoje burgueses reacionários que lutam contra tudo o que signifique mudança e evolução, sem vergonha de tentarem reescrever o seu próprio papel na história. Os democratas venceram e perdoaram e amnistiaram. Amnistiaram, mas não esquecem. Permitir que se esqueça é um erro. Permitir que a data e os factos sejam reduzidos a atos falhados de jovens idealistas movidos por sonhos utópicos é ainda um erro maior. Fazer de contas que não aconteceu é insultuoso para quem perdeu a vida naqueles dias e é imperdoável para com todos os que lutaram para hoje podermos estar aqui. Mas, sobretudo, é perigoso, porque é um exemplo que deixamos para os que aí vêm e para os próximos 50 anos. Estes teóricos que não se cansam de falar em populismos, neoliberalismos e ameaças à democracia não percebem, ou percebem muito bem, que a maior ameaça à democracia surge quando nos envergonhamos de celebrar a democracia, quando abdicamos de a celebrar, quando permitimos que a história seja apagada. Minhas senhoras e meus senhores, o 25 de novembro não dividiu, uniu militares e civis, esquerdas e direitas, laicos, ateus e católicos, uniu milhões de portugueses que, com o seu voto em eleições verdadeiramente livres, consagraram esta democracia liberal que hoje temos o privilégio de representar. O 25 de novembro uniu gente de origens diferentes, partidos diferentes, passados e futuros diferentes, que só tinham em comum a lucidez de não se deixarem enganar por jogos semânticos e, acima de tudo, o amor à liberdade. Se o 25 de abril nos livrou do fascismo, foi o 25 de novembro que nos permitiu a plena transição para o regime democrático. Celebremos, pois, a democracia. Viva o 25 de novembro, viva a democracia. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado.
Pedro Alves, do PSD, aqui num esforço de conciliação, não só a dizer que o 25 de novembro é de todos, como também a defender que os portugueses dispensam discussões metafísicas sobre as datas do 25 de novembro e do 25 de abril e numa atitude simbólica a repor os 2 escravos que tinham sido retirados por André Ventura precisamente na tribuna onde têm decorrido as intervenções dos partidos. Agora a vez de Aguiar Branco, Presidente da Assembleia da República. Senhor Primeiro-Ministro e demais membros do Governo, senhoras e senhores Presidentes dos Tribunais Superiores, Senhor Presidente António Ramalho Yanes, Senhor Antigo Primeiro-Ministro Pedro Santana Lopes, autoridades civis, militares e religiosas, senhoras e senhores embaixadores, ilustres convidadas e convidados, senhoras e senhores deputados, caras e caros portugueses. 50 anos depois, ainda é estranho ouvirmos dizer que esta data divide. É estranho ouvir dizer que a data é fraturante, que se trata de uma apropriação. É estranho ouvir discursos que falam de abril em novembro e de novembro em abril. Evocar o 25 de novembro é evocar quem lutou pela democracia que hoje temos. É lembrar que não devemos dar a democracia por adquirida. É ensinar que a democracia liberal é e continuará a ser o único sistema que permite espaço para quem propõe sessões solenes, para quem se opõe a sessões solenes e até mesmo para quem se recusa a estar presente em sessões solenes. As críticas e as cadeiras vazias neste plenário são o testemunho vivo do importante lugar desta data na nossa história. É por causa do 25 de novembro que as críticas existem sem serem caladas. É por causa do 25 de novembro que as cadeiras vazias podem amanhã ser novamente ocupadas. Dispenso, por isso, o exercício de comparação de datas. Sou de abril, sou de novembro, sou hoje e sempre da democracia representativa, porque abril abriu a porta da liberdade e novembro garantiu que essa liberdade tivesse chão firme para caminhar. Senhor Presidente da República, senhoras e senhores deputados, convidei para esta sessão, e aqui estão na galeria à minha frente, alunos de 2 escolas que visitei este ano. A Escola Básica Ferreira de Castro, em Mãe Martins, e o Liceu Francês Charles Lepierre, em Lisboa. 2 escolas muito diferentes e, em tudo, muito iguais. Convidei-os não para terem uma aula de história, nem para assistirem a um debate ideológico. Convidei-os porque nesta casa decide-se o futuro, decidem-se os próximos 50 anos. É sobre isso, sobre o futuro, que hoje quero falar, em especial para a geração que terá a responsabilidade de construir esse futuro. O mundo como o conhecem, o país como o conhecem, como veem hoje na televisão ou nesta Câmara, está prestes a mudar. Uma mudança que se sente em cada esquina, em cada rosto, em cada cimeira, em cada discurso.
e surgirá mais depressa do que qualquer um de nós pode prever. Este novo ciclo vai chegar-nos sem manifestos, nem pré-avisos, sem tempo para livros brancos, porque a vida, nas palavras de um conhecido filósofo, é aquilo que acontece enquanto estamos ocupados a fazer planos. Senhor Presidente da República, senhoras e senhores deputados, o ambiente está mais pesado, mais incerto. E tenho reparado que a maior parte das pessoas que fala do futuro às novas gerações tem uma atitude pesarosa, pessimista, invariavelmente com muitas certezas. Dizem que esta geração é pior do que as anteriores, mais qualificada, sim, mas menos capaz, menos respeitosa, mais pluralizada. Diziam o mesmo da minha geração. Dizem também que o mundo está condenado. Se não for pela emergência climática, é pela substituição populacional. Se não for pelo fim do comércio livre, é pela corrida ao armamento. Se não for pela inteligência artificial, é pelo colapso das democracias ocidentais. E o que tem isto a ver com a data que celebramos hoje? Tudo. Novembro e abril explicam que o futuro não é uma condenação que temos de aceitar resignados. O futuro não é um castigo nem um pesadelo. O futuro tem os seus riscos, as suas ameaças, claro, mas representa, sobretudo, uma imensa oportunidade, porque o mundo que aí vem vai pôr os contadores a zero, vai trazer um novo ciclo. Cabe às novas gerações agarrá-lo. Falo daqueles jargões que tantas vezes se ouve e que vale a pena decifrar: transição energética, inteligência artificial, automação e um país cada vez mais intercultural e cosmopolita. Falo também de um momento único, único para as empresas, para a economia e para as pessoas. E na soma de cada um de nós, dos mais velhos aos mais novos, único para o nosso país. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a tecnologia digitalizou o elevador social. No novo tempo que vamos viver, o elevador social vai funcionar sem pedir permissão ou decretos a este Parlamento. E isto tem consequências práticas para as novas gerações. Não há herança que vos valha, nem condição que vos condene. De nenhum de vós está obrigado a viver como nasceu. E o que tem isto a ver com a data que hoje celebramos? Tudo. Porque 50 anos depois, estamos em abril outra vez, só é preciso que acreditem que é possível chegar a novembro. Só é preciso que sejam melhores do que nós. As novas gerações não estão condenadas a viver no mundo que alguém construiu. Terão espaço e meios para fazer o próprio caminho. Sejam melhores do que nós. Não se deixem aprisionar em trincheiras ideológicas ou semânticas. Não se percam em discussões técnicas nem à procura de culpados. Discutam os propósitos, o futuro. Preocupem-se menos com inevitabilidades e previsões e mais com as oportunidades. Não se percam no interesse pessoal, no egoísmo, porque não há verdadeira felicidade que não seja vivida em comum. Amem o vosso país, participem e sirvam-no, porque a pátria não é um acidente de nascimento, é uma comunidade de destino. Não se detenham na inveja e levem-se para ver o todo, capazes de reconhecer qualidades nos adversários. Sejam melhores do que nós. Não aceitem comprar o ressentimento dos outros, a frustração dos outros, porque as responsabilidades não se atribuem, abraçam-se, as desculpas não se dão, evitam-se.
E quando achamos que a culpa é dos outros, é porque nós próprios não fizemos o suficiente. Senhor Presidente da República, senhoras e senhores deputados, neste Parlamento não vamos conseguir travar a mudança que aí vem, nem devemos querer fazê-lo. Não podemos parar o vento com as mãos, mas neste país sempre fomos bons a navegar à bolina, aproveitar ventos contrários para chegar onde queríamos chegar, dominar a força da tempestade para que o barco não se desvie da rota. É essa a arte, é esse o engenho que este tempo nos exige, que estes visitantes nos exigem. A arte de fazer política, o engenho de sonhar o futuro. Se não o fizermos, se não soubermos esquecer por um instante o telejornal de hoje ou da amanhã e pensar no mundo daqui a 10 anos, estaremos a ser tão reacionários quanto aqueles que em 1974 não perceberam que o tempo já tinha avançado sem eles. Ou preparamos a mudança ou somos engolidos por ela. É essa a escolha que temos pela frente. Aceitar o princípio de que nada neste mundo é eterno, mas de que é nosso dever deixar aos outros instrumentos, recursos e um país melhor, que é nossa responsabilidade, enquanto políticos e decisores, garantir que esta geração é melhor do que a nossa. Senhor Presidente da República, Senhor Primeiro-Ministro, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, sejamos melhores por eles, disse. Aguiar Branco a deixar vários apelos à responsabilidade dos políticos e também às novas gerações, dizendo que vem aí um novo ciclo e que é preciso preparar a mudança. Aguiar Branco quis também pôr fim às divergências sobre esta sessão solene, dizendo que as 3 cadeiras vazias deixadas pelo PCP e as críticas à comemoração são também um legado do 25 de novembro. Agora, Marcelo Rebelo de Sousa e o último discurso aqui no Parlamento enquanto chefe de Estado. Senhores Presidentes dos Tribunais Superiores, Senhor Presidente António Ramalhianes, Senhor Primeiro-Ministro Pedro Santana Lopes, Senhoras e Senhores Deputados, Excelências portugueses, seja-me permitida uma primeira palavra dirigida ao Sr. Presidente António Ramalhianes, de júbilo pela sua presença connosco aqui, 50 anos envolvidos, mas também de mágoa. E hoje é o dia e o local, os adequados para essa mágoa. A mágoa que a história da democracia portuguesa nunca conseguirá explicar, de que a humildade do Presidente António Ramalhianes não tenha permitido a uma democracia que levou ao marechalato António Spínola e Francisco Costa Gomes, tenha podido, em vida e posse em vida, elevar ao marechalato o Presidente António Ramalhianes. É uma questão de justiça política, é uma questão que naturalmente depende da vontade do próprio, mas que, em termos nacionais, é perfeitamente explicável. Há um ano aqui falei do 25 de novembro, causas, processo, epílogo, importância na vida dos portugueses. Disse então e repito hoje, o 25 de novembro de 75 foi determinante no fim da Revolução, na feitura da Constituição, na abertura para a expressão da soberania popular. E é por isso mesmo que considero justo que na minha última intervenção na Assembleia da República o tema só possa ser os portugueses e Portugal. São os portugueses os titulares originários da soberania que todos nós exercemos
com base no seu voto. São eles a garantia da continuidade da pátria. Portugal é, antes do mais, cada portuguesa, cada português, cá dentro, espalhados pelo mundo. Quais são as verdadeiras razões da durabilidade da nossa pátria, da resistência do povo português? A primeira razão é a nossa idade e a experiência que ela nos deu. Formámo-nos como Estado-nação dos primeiros da Europa. Vivemos muito, passámos muito, em sucesso e insucessos, guardamos memória viva dessa história. É o termos sabido unificar diferentes contributos dos povos que nos formaram, com uma grande capacidade para integrar elementos de várias culturas. O termos criado muito cedo uma língua nacional, sem fácil paralelo europeu, e definido fronteiras largamente estáveis desde o século XIV. Quando ficámos a ter um só vizinho continental dominante, escolhemos, ou tivemos que escolher, atravessar oceanos e tocar ilhas e continentes. Navegando, chegámos mais cedo a mais lugares e a mais gente, e conhecemos mais mundo com séculos de antecipação. Ficámos assim para sempre viajantes, de partir e de chegar, universais, no talento de outros falares, na aclimatação dura, mas resistente a latitudes e longitudes. E porque precisávamos de milhões para atravessar mares e tocar pontos, sem dispormos de massa crítica para nos podermos fixar e ocupar, criámos um poder feito de praças fortes do comércio, ou seja, de intermediação económica e de influência política, sem o poder armado dos nossos sucessores europeus, espanhóis, ingleses, franceses, holandeses. Embora evitando as guerras continentais e preferindo os mares, algumas vezes fomos atraídos para contendas em terra e nunca nos demos bem com elas, salvo na defesa da independência, em que brilhámos no século XIV, e na restauração, no século XVII. Fomos muito práticos nas alianças reais e nas alianças políticas e militares, como a inglesa, com mais de 650 anos de vida, sabendo que são um seguro útil, mesmo quando os aliados o utilizam mais vezes ou melhor do que nós. Quando percebemos que os proveitos asiáticos tinham conhecido melhores dias, redescobrimos o Brasil, tal como, independente o Brasil pelas mãos do filho primogênito do rei de Portugal, nos agarramos tardiamente à África e nela tentámos usar um poder diplomático e depois militar para adiar o fim do Império. Ainda assim, com um talento único que recordei ainda há 8 dias à saída de uma celebração dos 50 anos de independência de um Estado-irmão. O orgulho de termos unificado aquela pátria tão diferente como unificámos outras como o Brasil, deve-se à nossa presença secular nesses territórios. Tivemos sempre forças armadas de exceção, embora inúmeras vezes ao longo da história sem recursos, humanos e muitos outros, mas tudo ultrapassando com brio e bravura. Elas fizeram a pátria que somos. Dispusemos e dispomos de uma das mais sabedoras e hábeis diplomacias, outro baluarte essencial da nossa independência ao longo dos séculos, que em termos de hoje converteu falta de hard power em imenso soft power por toda a parte. Falhámos sistematicamente na demografia, fomos sempre poucos para tamanha dispersão, e na educação. Os períodos em que ela liderou a nossa história foram pouquíssimos. Séculos XV e XVI no que importava às navegações, século XVIII com algum pombalismo, uma parte do século XIX depois das invasões francesas e da Guerra Civil, uns assomos republicanos e muito mais tarde, no final do século XX, já em recuperação de muito tempo perdido. Ainda assim,
com curtos altos de aparente fasto e muitos baixos na demografia, na educação e na desigualdade social, superámos grandes crises de independência política ou financeira, criámos uma corajosa diáspora, fizemos quase milagres em processos de intermediação internacional e no acelerado processo de integração europeia fomos exemplares. Capazes do melhor no heroísmo dos momentos decisivos, às vezes menos consistentes no heroísmo anónimo todos os dias. Mas no heroísmo anónimo, melhor o povo do que as chamadas elites, mais batalhador e liderante do que elas, efeito das fragilidades da formação de quadros qualificados e dirigentes. Não somos perfeitos, cometemos erros, que o eram na altura e outros só o são, ou são sobretudo à luz das ideias de hoje, mas prosseguimos um caminho que fez de nós um país multicultural, uma pátria aberta ao mundo e nele muito prestigiado. Com tempos dramáticos do tudo ou nada e muitos outros, numerosos, de equilíbrio, de sensatez, de esforço para não sobrepor a divisão no acessório à unidade no essencial. Senhoras e senhores deputados portugueses, o mais eloquente talvez seja recordar um testemunho histórico, muito antigo, com 601 anos. Tínhamos nós menos de 3 séculos de nação independente. Quem o escreveu foi Dom Pedro, irmão do futuro rei Dom Duarte e do infante Dom Henrique da ínclita geração. Correu o mundo e deixou-nos a chamada Carta de Bruges, cidade hoje belga, famosa naquela época, e relatou a sua visão de Portugal a partir de além fronteiras. Respondia o irmão, ainda príncipe, em 1424, acerca de assuntos do governo dos povos. Quanto ao governo de Portugal, referia como questões essenciais a reforma do ensino, pela importância da ciência e do conhecimento. E depois concentrava-se nas 4 virtudes principais dos povos. E destas dizia, algumas entendo que não são a esse regime uma boa perfeição. Ou seja, que faltavam ao Reino de Portugal. Primeira virtude que faltava, a fortaleza, ligada ao despovoamento da terra, diríamos hoje, a demografia, e nela a imigração. E também a urgência da repartição dos vassalos, dizia-se na altura, pelas comarcas, em vez da concentração na costa. Ou seja, a reforma da administração pública e a sua descentralização. Segunda virtude que também faltava, a justiça. E acrescentava, que me parece que reina no coração daqueles que houverem de julgar a nossa terra. Parece-me, Senhor, que a justiça tem 2 partes. Uma é dar a cada um o que é seu, a outra é dar-lhe sem delonga. E ainda que eu cuide que ambas em vossa terra igualmente faleçam, da derradeira sou bem certo e esta faz tão grande dano. Terceira virtude, também muito escassa, a prudência. Sobretudo a prudência financeira. Dizia o infante Dom Pedro, o senhor rei e nós outros todos súbditos fazemos tão grandes despesas que a terra o não pode suportar e por isso se lançam preitas e outras imposições porque ela é muito gastada. Quarta virtude, essa sim, que considerava que existia em muitos instantes da nossa história, a temperança. E comentava que me parece que a respeito de outras terras que eu já vi, ela é na nossa um melhor ponto do que em nenhuma das outras. Isto é, Dom Pedro, que correu a Europa do Sul, a Europa do Centro, a Europa do Norte e mesmo do Leste, já falava do despovoamento, da imigração, da reforma da administração, da necessidade da descentralização, da lentidão da justiça, do gasto das finanças públicas e privadas. E nesse rol sublinhava o grande trunfo português, a temperança, ou seja, o equilíbrio, a moderação.
Isto foi há 601 anos, com menos de 3 séculos de vida como pátria independente. Senhoras e senhores deputados portugueses, e o que tem esta carta tão antiga a ver com o 25 de novembro? Com o Portugal de há 50 anos ou de hoje é fácil de entender. Muitos dos problemas de então são ainda os de há meio século ou de hoje. Mas talvez ainda mais importante seja a temperança como virtude nacional. Apesar de tanta história de guerras naqueles primeiros quase 3 séculos, pela independência, pela conquista do território, pelo poder interno, Dom Pedro, que morreria às mãos de um sobrinho, pensava que ainda assim a nossa grande virtude, a que evitava o pior e nos unia pelo melhor, era a temperança. E isto tem a ver tudo com o 25 de novembro. A temperança, que é o equilíbrio, a sensatez, a moderação e muita unidade no essencial. No 25 de novembro, talvez tenha sido mais evidente do que em tantos lances durante a Revolução. Tão agitada que nós bem recordamos aqueles que a vivemos. Tão agitada que nós bem recordamos os que fomos constituintes em plena Revolução neste hemiciclo. O que era votar uma Constituição com uma revolução lá dentro, cá dentro e lá fora. Entre o risco da violência e a temperança, no 25 de novembro venceu a temperança. Depois se discutiu quem ganhou mais, quem ganhou menos, quem perdeu mais, quem perdeu menos. A pátria ganhou certamente. Não houve regresso ao passado derrotado em abril de 74, mas também não houve construção de um futuro imediato, com uma revolução para sempre e com o adiamento da Constituição e o que significou no arranque da democracia em que vivemos. A temperança naquele instante prevaleceu. Como dizia Dom Pedro em 1424, a principal virtude dos portugueses, quando comparados com outros povos, outras pátrias, outros Estados. Saber história não é tudo, mas numa pátria com quase 900 anos, ajuda ao sonho de todos nós. Todos nós aqui presentes e milhões de portugueses acreditamos que a nossa pátria pode ser eterna. E eu repito muitas vezes aos nossos soldados e aos nossos diplomatas que todos os dias prosseguem a nossa caminhada defendendo Portugal no mundo e o fazem convictos de que somos eternos. Eu digo-lhes, enquanto mantivermos essa convicção e por ela nos batermos, unidos no essencial e com temperança, seremos eternos. Viva o 25 de novembro, viva o 25 de abril, viva a liberdade, viva a democracia, viva Portugal. Nesta altura consegue o aplauso de várias bancadas, mas não do Chega nem do Bloco de Esquerda. O Presidente, que mais uma vez foi ao passado para retirar lições para o presente. Esta sessão comemorativa, vamos ouvir o hino nacional. É o fim desta controversa sessão solene que comemora os 50 anos de 25 de novembro.
são os instantes finais desta sessão solene. Pela segunda vez comemorou o 25 de novembro. E fica a mensagem de Marcelo Rebelo de Sousa a dizer que grito dos comandos, também eles decisivos no desfecho do 25 de novembro, ao neutralizarem a revolta militar das forças afetas à extrema-esquerda, e fica, como eu dizia, a mensagem principal de Marcelo Rebelo de Sousa, ele que fez questão de dizer que na data do 25 de novembro o risco da violência esteve frente a frente com a temperança e nessa altura ganhou a temperança, ou seja, o equilíbrio, a sensatez e a moderação. E foi essa a mensagem que o Presidente quis privilegiar, dizendo que se Portugal e os portugueses se mantiverem unidos no essencial e tiverem temperança, então Portugal será eterno. Apesar de ter o Presidente reconhecido que houve muitos erros cometidos no passado, ainda assim, uma nota de otimismo no final desta sessão solene comemorativa do 25 de novembro. Muito bem, são as imagens finais desta transmissão em simultâneo com o canal 1 da RTP.